O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez já começo agradecendo pela sua audiência, muito obrigada por assistir e acompanhar o programa Estação Saúde. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito legal e muito interessante, né? As alergias alimentares, a gente ouve constantemente pessoas que nem sabiam que existia ou que não tinha esse diagnóstico e descobriu que tem. E hoje, muito mais do que falar sobre alergias, nós falaremos sobre a cura da alergia ao leite. Eu estou recebendo aqui o alergista e imunologista Dr. Gil Bardini. Doutor, seja muito bem-vindo novamente ao programa Estação Saúde. É um grande prazer recebê-lo. Obrigado, Gabriela. É sempre um prazer estar aqui para discutir assuntos muito importantes para a nossa população. Certo, doutor. Então, para quem está em casa entender, o que é, na verdade, a alergia à proteína do leite? Então, Gabriela, primeiramente é muito importante a gente diferenciar, né, a alergia à proteína do leite de vaca da intolerância à lactose. São duas doenças que são causadas pelo leite, mas doenças completamente diferentes, né? Na intolerância à lactose, que é uma doença onde o paciente não tem uma enzima chamada lactase, que é uma enzima que ajuda a degradar o leite. Se o seu organismo não produz a lactase, quando você ingere o leite com a lactose, então o leite não vai ser digerido, não vai ser degradado e o paciente vai ter sintomas, né, de não ter havido a digestão. Então o paciente vai ter a distensão abdominal, que é aquela barriga inchada, pode ter dor de barriga, pode ter diarreia e muitas vezes enjoo também. Então, para o tratamento da intolerância à lactose, o que o paciente precisa fazer é excluir a lactose e caso o paciente deseje, né, ingerir a lactose, é só ele tomar as enzimas, a lactase, né, em forma de comprimido ou sachê, que resolve muitas vezes o problema, né? E na intolerância à lactose você pode ter pacientes acometidos de todas as idades, desde crianças até indivíduos adultos. A alergia à proteína do leite de vaca é uma doença, vamos dizer assim, muito mais grave que a intolerância à lactose. Na alergia à proteína do leite de vaca, o seu organismo, né, o organismo da pessoa que tem alergia, interpreta a proteína do leite de vaca como algo estranho, algo que seja invasor. Então, o organismo interpreta aquilo como estranho e lança uma resposta imunológica contra aquela proteína do leite. Então, quando você entra em contato, o organismo vai lançar várias células contra aquele leite que pode causar uma reação alérgica muito importante. E no caso da alergia ao leite, né, quando você tem alergia à proteína do leite de vaca, você não pode ingerir o leite sob nenhuma forma. Certo. Doutor, e quais são os sinais e sintomas para quem está em casa nos assistindo que, eu acho que eu tenho alergia à proteína do leite, mas a gente sabe que tem sintomas que são específicos de algumas doenças e todo mundo está meio generalizado, né? Todo mundo agora tem intolerância à lactose. Como que funciona? Isso. Na alergia à proteína do leite de vaca, a gente pode, dependendo da idade onde é feito o diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca, a gente vai ter sintomas diferentes. Então, muitas vezes ela pode manifestar desde o paciente criança que está amamentando com 1 mês, 2 meses de vida. Então, a criança pode ter começar a ter muita cólica, pode ter muito choro, aquela criança que chora por qualquer motivo, que tem cólica, que se contorce, pode ter muitas vezes o sangramento nas fezes, né? E muitas vezes ela pode recusar ingerir o leite, né? Aquela criança que não quer mamar de jeito nenhum, porque ela percebe que aquilo faz mal, né? Nas crianças um pouquinho mais velhas, né, a gente costuma ter os sintomas da pele. Então você pode ficar com a pele com urticária, que são aquelas lesões vermelhas, altas, que coçam, né? Você pode ter coceira no corpo todo, você pode ter o angioedema, que é o inchaço, de repente a criança fica com o lábio inchado, com os olhos inchados, pode ter também dor de barriga, vômito, pode ter falta de ar, pode ter tosse e muitas vezes pode ter até aquela reação grave, né, chamada anafilaxia, que o pessoal conhece como choque anafilático, né, ou edema de glote, que dependendo pode ser até fatal. Certo, doutor. E como é que é feito o diagnóstico? É só de sinais e sintomas? Tem exames de laboratório? Então, o diagnóstico vai variar de acordo com o tipo de alergia, de sinais e sintomas, né? Que a gente pode resumir basicamente, né, na alergia à proteína de leite de vaca, aquelas que são IgEs mediadas e aquelas que não são IgEs mediadas.
As IgEs mediadas são aquelas que a gente faz o exame de sangue e o exame de sangue dá alterado, né? Que normalmente quando a gente tem os sintomas de pele, o paciente normalmente é a IgE mediada. Na não IgE mediada, muitas vezes você tem os sintomas, por exemplo, mais comum seria a diarreia com sangue, as fezes com sangue. E muitas vezes nesse caso, nós não temos exames sim, de sangue para confirmar o diagnóstico. Então sempre que você suspeita, né, dependendo do quadro, você pode lançar mão dos exames de sangue ou dos testes alérgicos, né? Se os exames forem inconclusivos, a gente pode fazer uma coisa que é chamada você retirar o alimento, né? No caso, você pode pedir para falar com a mãe, ó, vamos deixar um tempo sem o leite, né? Sem a proteína do leite, para ver como que a criança se comporta, né? Para ver se ela melhora ou não, né? Havendo melhora, a gente pode tentar fazer uma provocação. O que é isso? Você tentar reintroduzir o leite e avaliar os sinais e sintomas que essa criança vai ter, né? Se a criança manifestar os sintomas, nós podemos concluir, né, que a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, né? Então, muitas vezes a gente pode então, lançar a mão dos exames de sangue, dos testes alérgicos, né, da eliminação do alimento e, principalmente, que seria o que a gente chama de padrão ouro, o melhor exame, que é o teste de provocação, né? Mas isso a gente acaba fazendo em ambiente hospitalar, que muitas vezes esse teste de provocação ele pode ter algum risco para a criança, né? Mas na dúvida é melhor a gente tentar provocar para ter certeza do que tirar muitas vezes o leite desnecessário sem ter um diagnóstico firmado. Certo. O programa Estação Saúde vai agora para o quadro de dicas de saúde. Olá, eu me chamo Rodrigo Silveira, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta e é uma honra para mim estar começando esse quadro aqui no programa Estação Saúde, da Gabriela, para a gente falar sobre saúde mental. Eu começo perguntando para vocês, o que significa ter saúde mental? E como é que a gente consegue ter saúde mental? Responder a essas duas perguntas e também poder falar sobre problemas de saúde mental, que inclusive vocês podem mandar por e-mail perguntas e a gente vai tentar responder ao longo desse quadro, ao longo do tempo. Mas de saída, eu gostaria de dar uma dica. A gente sabe que saúde tem a ver com uma sensação de bem-estar físico, mental, com se sentir tranquilo. Mas o que a gente precisa fazer para a gente ter saúde mental? A gente sabe que alimentação saudável, que atividade física e que sono estão completamente relacionados com essa sensação de bem-estar e com ter saúde física e mental. E tem outro aspecto que ao longo do tempo, que os estudos têm mostrado que é muitíssimo importante, que é determinante para se ter saúde mental. E isso são as relações interpessoais, a maneira com que a gente se relaciona com os nossos familiares chegados e com nossos amigos. A qualidade das relações interpessoais determinam muito o nosso estado de saúde. Então, ao longo do tempo, a gente pretende construir boa informação e levar para vocês junto. Se tiverem dúvidas a respeito de saúde mental, mande por e-mail. Um abraço a todos. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre o nosso assunto de hoje, a cura da alergia ao leite. Fique ligado com a gente.